finalmente o retorno de Palpatine foi explicado. Talvez esse seja o ponto mais sensível e divisivo dentro do fandom de Star Wars nas últimas décadas, tendo a volta mal explicada de Palpatine como o grande marco negativo da trilogia sequel. Porém, The Mandalorian e agora a terceira temporada de The Bad Batch conseguiram explicar como Palpatine retornou em Star Wars Ascensão Skywalker. Sendo assim, nesse vídeo eu separei todas as informações para te contar sobre o que estava por trás da volta de Darth Sidious. Afinal, o que é o projeto Necromante e qual o seu papel em tudo isso? Vem comigo que eu te conto agora. Bom, como todo fã de Star Wars já sabe, o último capítulo da saga Skywalker teve como seu principal antagonista Darth Sidious, o lendário Lord Sith que esteve por trás das Guerras Clônicas, da queda de Anakin Skywalker para o lado sombrio, da implementação do Império Galáctico, da criação de duas Estrelas da Morte e a lista vai longe. Dito isso, o retorno do personagem no terceiro filme de uma trilogia, cujos dois capítulos anteriores nem ao menos o haviam mencionado, levantou um sinal de alerta entre os fãs, ainda mais aliado à justificativa extremamente vaga e broxante da agora icônica e trágica frase "de alguma maneira Palpatine retornou", sendo que a última vez que havíamos visto o personagem, ele parecia ter tido um fim bem definitivo, vamos dizer. Mas hoje, quase 5 anos após o filme, podemos dizer que as séries de Star Wars conseguiram nos dar um panorama interessante para explicar o retorno de Palpatine. Bom, começando cronologicamente pelos fatos ocorridos, o terceiro episódio dessa nova temporada de The Bad Batch nos mostra Palpatine chegando à base no Monte Tantis e se reunindo com o Dr. Hemlock, a fim de supervisionar os avanços do Projeto Necromante. Esse projeto consistia em encontrar uma maneira de conceder a imortalidade ao Imperador por meio da clonagem. Vale lembrar que Palpatine já possuía uma vasta expertise em clonagem por conta de seus negócios obscuros com os Kaminoanos, que produziram um exército clone derivado do material genético do lendário caçador de recompensas Jango Fett. Além disso, também existiam experimentos secretos sendo conduzidos com alguns clones, gerando inclusive os integrantes do Bad Batch, que consistem em clones com habilidades extraordinárias. E agora, indo mais a fundo, vemos que Palpatine precisava de um clone que não apresentasse uma deteriorização na contagem M em seu organismo. Contagem M? O que é isso? Esse M representa midi-chlorians, seres microscópicos que habitavam os organismos de todos os seres vivos e que servem como conduítes para a força. Indivíduos sensitivos à força conseguiam se conectar a ela e desfrutar de suas habilidades graças aos midi-chlorians. E essa contagem nada mais é do que a concentração de midi-chlorians em um organismo. Quanto maior ela for, teoricamente, mais conectado ou adepto à força será o indivíduo. E é por isso que Palpatine precisa desesperadamente de um clone seu que consiga manter a contagem de midi-chlorians em seu sangue intacta, para que ele não perca o seu poder e a sua conexão com a força e o lado sombrio. Em The Bad Batch, vemos o início desses testes e a confirmação desse conceito. Anos depois da aparente morte do Imperador em Retorno de Jedi, vemos que os experimentos continuaram, com o Dr. Pershing conduzindo mais testes de clonagem como aqueles que vimos em Nevarro, e justificando a obsessão de Moff Gideon com o sangue do pequeno Grogu, que é sensitivo à força, extremamente poderoso e que provavelmente também apresentou uma não deterioração da contagem M no seu sangue, o que explicaria os clones de Moff Gideon ao final da terceira temporada, que vale lembrar, segundo o próprio Imperial, eram sensitivos à força, o que possibilitaria, enfim, a criação do supremo líder Snoke, que agia como um Strangecast para Darth Sidious. Os Strangecasts eram formas de vida geneticamente modificadas através do processo conhecido como Strangecasting. Pouco antes de sua morte na Batalha de Endor, Darth Sidious teve pouco tempo para perceber que seu aprendiz havia se voltado contra ele, mas, ao contrário de seu antigo mestre, ele se preparou para uma eventual traição de Skywalker. Invocando todo o poder do lado sombrio da força, o Imperador conseguiu transferir a sua essência para muito longe, enquanto seu corpo vazio continuava caindo em direção ao reator da Estrela da Morte. E então, o Lord Sith renasceu em Exegol, e seu culto de Sith Eternal começou a experimentação com clones, originando o Snoke. O Projeto Necromante é a resposta de Palpatine à famosa regra de 2 do lendário Lord Sith Darth Bane, que por sua vez pregava que só poderiam existir 2 Sith por cada vez, um mestre e um aprendiz, um para
acumular o poder e outro para cobiçá-lo, fazendo com que o mestre ensinasse seu aprendiz e seu aprendiz eventualmente o traísse, tomando seu lugar e mantendo esse ciclo por toda a eternidade. Mas como sabemos, Palpatine nunca foi muito fã dessa regra, estando sempre 2 passos à frente de seus aprendizes e sempre se livrando deles antes que eles o traíssem. Percebendo que esse padrão não favoreceria, Palpatine desde sempre foi obcecado com o conceito da imortalidade, algo que ele aprendeu lá atrás com seu ex-mestre Darth Plagueis, que reza a lenda possuía o conhecimento para enganar a morte e manipular a força para criar vida. Plagueis acreditava que o segredo da imortalidade estava na ciência e, portanto, conduziu experimentos não naturais com sua rara habilidade de manipular os midichlorians, como parte dos estudos aprofundados da dupla sobre os fundamentos biológicos da própria vida. Embora esses estudos estivessem incompletos, eles foram encorajadores para Sidious, de acordo com o próprio livro de Darth Sidious, The Secret of the Sith, escrito mais tarde em sua vida. Plagueis descobriu uma forma de imortalidade através da transferência de essência, o poder da força que permitiria ao usuário transferir sua consciência para outro corpo, essencialmente usando corpos como receptáculos. Plagueis também tentou criar uma díade na força com Sidious, que consistia em um vínculo de força único e tão forte como a própria vida, e que foi a antecessora da regra de 2. No entanto, Plagueis não conseguiu formar a díade com seu aprendiz, algo que só ocorreria décadas depois, envolvendo a neta de Palpatine e o neto de Darth Vader, inclusive servindo como uma oportunidade perfeita para Sidious se regenerar após sugar a essência de Rey e Ben Solo, conseguindo enfim retornar à sua forma plena. Embora saibamos que o retorno de Palpatine no episódio 9 foi algo improvisado e fruto do péssimo planejamento da Lucasfilm para a trilogia sequel, eu acredito que as séries fizeram um bom trabalho em explicar o seu retorno. Essa busca obsessiva pela imortalidade é e sempre foi algo intrínseco do personagem, e faz sentido que ele sempre buscasse isso e eventualmente até retornasse. Dito isso, é uma pena que seu retorno tenha sido tão mal explorado nos cinemas, deixando aquele gostinho amargo sempre que lembramos de Ascensão Skywalker. Mas devo dizer que depois de juntar todas as peças desse quebra-cabeça e examinar a lógica e os passos de Palpatine para tentar alcançar o seu tão sonhado retorno, eu confesso que senti um bom progresso. Mas eu quero saber de você. Você curtiu a volta do Palpatine? Você acha que agora com essa explicação tudo ficou um pouquinho melhor? Ou ainda acha que foi um desastre? Me conta aí nos comentários. E já que o assunto é esse, que tal desbravar a nossa playlist completa sobre o Sith? Ou então descobrir a história completa de Darth Sidious? Tenho certeza que você vai curtir. Por hoje é isso, te vejo no próximo vídeo e this is the way.